Olá, bem-vindos de volta ao canal Camila Farmas com mais um episódio dos Bastidores da Saúde. Você sabia que essa série ela foi preparada especialmente para você que quer conhecer tudo o que acontece antes de um produto de saúde chegar aí na sua casa? E olhem que não é só um medicamento. Cosméticos, alimentos, produtos médicos, existe uma grande quantidade de requisitos, atividades e empresas envolvidas. E o objetivo aqui é que você entenda como tudo isso funciona para garantir que você vai ter qualidade e que o produto que você usa, ele vai atender o que você precisa. E hoje nós trouxemos aqui o Fabrício Dias, um engenheiro com muitos anos de experiência na área da saúde. Bem-vindo ao canal Camila Farmas, Fabrício. É um prazer receber você aqui. Ô Camila, eu que agradeço o convite, eu agradeço essa parceria, amizade de muitos anos. Nossa, verdade, Mas né? aí assim a gente vai ter que acabar falando quanto tempo a gente está no mercado, né? Ah, isso aí deixa de lado, isso aí esquece um pouquinho. Não, mas eu queria agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo aqui e falando de um assunto tão importante, né? Que é justamente esse background da área dos medicamentos, dos produtos médicos, alimentos, cosméticos. Então, tudo que entra na área e é regulado pela Anvisa também segue, lógico, que suas devidas Particularidades, as suas regras também. Exatamente. E olha que tem regra pra caramba, né? Nossa. Mas hoje nós vamos focar num tópico muito específico, que é qualificação e validação. Esse tópico tem sido muito comentado, né, Fabrício? Desde a publicação da RDC 430, quando a gente trata da operação de distribuição, armazenagem e transporte. Mas ele já é muito antigo, ele já vem sendo tratado a diversas publicações de legislações das indústrias, mas agora ele ganhou uma força e uma grandiosidade que a gente nem imaginava que ele pudesse ser assim. Por quê? Porque agora a gente está falando de centro de distribuição, agora a gente está falando de veículos, agora a gente está falando de rotas, de embalagens, e o tema ganhou uma amplitude muito grande. Mas antes da gente falar sobre esse tema, porque tem muita coisa para a gente falar, eu gostaria que você se apresentasse para que os nossos seguidores conheçam um pouquinho mais sobre você. Ah, perfeito. Eu sou o Fabrício, tenho 42 anos, pai da Eduarda, marido da Fran, e hoje estou como diretor técnico da Dr. Quality, uma empresa, uma consultoria especializada em toda a cadeia de qualidade, engenharia, processos focados em indústria, nós chamamos de Life Science, né? Life Science, ok. Ciências da vida, então abrange não só as farmas, mas todas as empresas voltadas nesse setor. E trabalho no mercado de Life Science há mais de 25 anos. Aí você vai me perguntar, em que área você já trabalhou? Eu já trabalhei em quase todas as áreas. Já trabalhei na engenharia, já trabalhei na manutenção, já trabalhei na validação, na qualidade, na produção. Em diversas empresas, sendo multinacionais de grande, pequeno e médio porte, nacionais, multinacionais. E atualmente há mais de bom tempo, há mais de 13 anos na área de consultoria farmacêutica e Life Science, justamente trabalhando com as empresas, ajudando as empresas a conseguir, né, executar suas atividades conforme os requerimentos regulatórios, né? E uma coisa bem interessante que foi falado é que nós acompanhamos desde o começo, né? Desde quando migrou, porque quando eu entrei na indústria farmacêutica, na época era a antiga RDC 210. Nossa, que foi 210. A primeira... Muitos anos, né? Ela ficou válida por muito tempo mesmo. E ela já deu uma base sobre esse tema, né? Exatamente. E da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos com o FDA, então eles começaram focados nas indústrias, basicamente nas farmacêuticas, e com o passar dos anos, eles foram ampliando a criticidade para o restante da cadeia. Sim. Então hoje eu não estou falando só da indústria, eu falo também do fabricante de insumos farmacêuticos também. Com certeza.
E desde o fabricante de insumos até a cadeia final, que são justamente os centros de distribuição e, recentemente, e também está a caminho também, a parte final, que são drogarias, centros médicos finais, onde tem equipamentos que fazem o armazenamento dos medicamentos. Até algum tempo atrás, a gente não conseguia muito pensar em uma drogaria, por exemplo, fazendo uma qualificação de um equipamento, né? Que ela vai guardar ali as medicações que necessitam de refrigeração especial. Mas hoje isso já é uma realidade, né? Então eu acho que o cenário vem mudando. O requisito ele vai aumentar, e eu gosto muito de falar isso aqui no vídeo, quando a gente está gravando aqui para o canal do YouTube, porque o requisito ele nunca volta para trás. Né? Ele só vai se ampliando, vai se melhorando, ele vai se aperfeiçoando e ganhando parte da cadeia. E isso não vem do nada. Não é a Anvisa que de repente acordou hoje e falou: não, olha, agora a gente vai fazer isso. Não, isso vem uma tendência mundial de aperfeiçoamento e também por conta dos produtos, que cada vez vem com uma particularidade diferente. Exatamente. E adicionando o que você acabou de falar, Camila, o Brasil, cada vez mais, ele está se agrupando com os demais países. Então, ele entrou recentemente no PIX. Exatamente. Então, com isso, ele é obrigado a atender toda a legislação, não só brasileira, mas europeia, americana. Tem que fazer esse cruzamento, né, de informações. Exato, precisa, porque muitos dos produtos nossos aqui são exportados, nós importamos muitos produtos também. E eu acho que a cadeia toda ganha com isso. Sim. Eu acho que isso é um ganho para todos nós, inclusive nós como pacientes. Com certeza. Entendo, porque eu falo que quando a gente trabalha na área da saúde, a nossa responsabilidade é dupla, né? Porque a gente está falando de coisas para a saúde de outras pessoas, mas para nossa família também. Então, isso faz muito sentido para mim, sempre fez, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área, ele tem essa visibilidade que não é, né, só com ele, a família e também para um grupo que ele tem que trabalhar. Sim. E hoje a gente vai trazer esse tópico, Fabrício, que é tão importante, que a gente recebe dúvidas recorrentes sobre esse tema, e eu vou fazer uma pergunta para você, e você vai começar me ajudando a responder aqui no canal. Fabrício, qual é a diferença de qualificação e validação? Porque tem uma mistura, uma bagunça desse termo no mercado, ajuda a gente a entender essa diferença. Não, perfeito. E essa é uma dúvida muito comum, tá? Então, até nas documentações, e por incrível que pareça, até nos documentos regulatórios, então, às vezes você vê um termo específico e está meio confuso. Para ficar uma forma bem simples de entender, imagina a validação como sendo um processo como um todo. Ok. Tá? Então, imagina um ciclo PDCA, planejamento, desenvolvimento, ação. A validação, ele engloba todo esse ciclo. Então, eu estou falando desde o começo, definir os requisitos do usuário, definir as avaliações de risco, gerenciamento de risco, e ele vai passando até chegar aos relatórios finais e os processos de requalificação, revalidação. Esse processo como um todo... É uma validação. É uma validação. E ele é grande e extenso. É bem extenso, dependendo da disciplina, ele é mais ou menos extenso. Ok. Tá? A qualificação, ele basicamente é uma etapa dentro da validação. Então, nós temos, por exemplo, a qualificação de projeto, qualificação de design ou projeto, né? Então, diferentes, depende do termo que utiliza. Que vai utilizar. Qualificação de instalação, operação, desempenho. Então, a qualificação, ela é uma etapa, faz parte de um processo dentro de uma validação. Então, nem tudo que tiver validação vai precisar passar por essa etapa de qualificação. Exatamente. E em alguns cenários, a gente tem só o processo de qualificação sendo realizado sem necessariamente estar num processo de validação. Exato. Confuso, né? Mas sim, dá para entender. Pode acontecer, mas quando não tem esse processo definido de validação, eu tenho outros tipos de documentos... que vão ser requisitados. Que vão ser requisitados, tem outros nomes, que fazem parte dessa etapa de mapeamento inicial. Entendi. Tá? Então, é justamente
esse detalhe. Que assim. precisa ser claro para quem vai aplicar isso ou precisa desse uso. E aproveitando já que você está me ajudando a entender alguns conceitos aqui, trazer isso aqui para os nossos seguidores, dentro da RDC 430 tem outros 2 termos que são muito confundidos e às vezes até geram também essa dificuldade de entendimento, que é a questão do transporte, né? A legislação, ela trouxe o termo lá do transporte passivo, do transporte ativo, vinculou ali qualificação e todo mundo fica um pouco perdido sobre como fazer a aplicabilidade desse termo. Ajuda aqui também a gente a constituir esse raciocínio. Bom, basicamente os transportes passivos e ativos, eles estão vinculados à parte de transporte de medicamentos, de insumos de medicamentos. E quando nós falamos de um transporte ativo, basicamente são baús refrigerados, que eu tenho um ar-condicionado, eu tenho um split, eu tenho uma forma de refrigeração, então ele está atrelado a um sistema de ar-condicionado dentro, sendo ou para termolábios temperaturas 2 a 8 ou negativas, ou sendo para climatizações 15 também. a 30, são caminhões refrigerados também. Que é hoje o que está em grande discussão aqui por conta da 430 também, né? Exatamente. Então, esses transportes, eles são considerados transportes ativos. Os passivos, eles são transportes onde o caminhão ele não é refrigerado. Ele não é refrigerado. Então, a temperatura... alguns fabricantes, algumas transportadoras, elas trabalham com alguns isolamentos especiais para que a troca externa não seja tão grande. Então, mas quando não tem um sistema autônomo de refrigeração, ele vai ser um passivo. Ele é considerado um processo, um transporte passivo. Ambos têm suas vantagens, desvantagens, ônus e bônus. Particularidades, né? Exatamente. E esse consenso do passivo, a gente pode aplicar ele também, eu ouço muito isso no mercado, a gente pode estender ele para as embalagens que estão sendo utilizadas também para esse transporte? Sim, porque quando eu falo em qualificação de embalagens, basicamente eu tenho todo um desenho, todo um projeto que eu faço para definir estrategicamente como montar as embalagens, que vão desde o tipo de caixa que eu vou estar utilizando, certo, tipo de gelo que eu vou estar utilizando, e o tipo de modal que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar utilizando, é aéreo, é rodoviário, é marítimo, e o tipo também de produto e o prazo e o tempo que esses transportes vão conseguir tem que me ficar conceder dentro da faixa especializada. Tá. Então, ele é considerado um sistema passivo porque uma hora vai acabar aquele tempo que você determinou, igual o isotérmico, né? Exatamente. Não vai chegar um limite de tempo ali. Agora, com a refrigeração, a gente tem essa particularidade que você pode modular, né? Vamos tentando aqui entender uma palavra mais simples. O refrigerado, eu posso modular a temperatura exata que eu quero e isso vai ser no tempo em que for necessário para minha rota, por exemplo, no transporte. Exato. Agora, a embalagem tem um começo e um fim. Né? Não, perfeito. Inclusive para transportes mais longos, vamos falar de um transporte marítimo, por exemplo. Certo. Um container, um reef. Ele normalmente são transportes ativos, porque... Ah, legal. Uma boa referência de modelo, né? Exato. Pra gente pensar aqui. Porque às vezes um transporte pode durar 1 ou 2 meses, dependendo do... E você precisa manter durante todo aquele tempo. Exatamente. E uma coisa bem legal também é que quando a gente fala em transporte ativo, eu tô também falando em sistemas de controle. É verdade. Então, ponto importantíssimo. Eu tenho um controle acontecendo ali. Aí, dentro desse sistema de controle, imagine uma malha fechada, onde eu tenho um sensor de temperatura, modulando o sistema de refrigeração, aquecendo ou resfriando, mandando as informações, dando os comandos e mantendo aquela temperatura registrada dentro de uma faixa. E já no transporte passivo eu não tenho isso. Não tem. Eu tenho o estudo que eu faço com base na quantidade de produto, na quantidade de gelo e a caixa que eu estou utilizando. Então eu tenho um prazo, definido ali. Definido. 12 horas, 24 horas, 36 horas, dependendo do projeto, eu
são configurações diferentes. É. Mas você disse uma particularidade que não tem como a gente fazer estudos de qualificação se a gente não entender o processo, né? Então, se você tiver um passivo, você vai ter que adequar o seu processo naquele resultado do passivo. De repente, o ativo, ele te dá uma particularidade que você pode melhorar ou pode mudar o seu processo porque você vai ter uma flexibilidade maior, né? Exatamente. Então, realmente, a empresa sempre tem que trabalhar com esse consenso. Então, falamos aqui que a qualificação, ela pode ser aplicável desde containers, ali, quando a gente está falando de um processo de importação, também nos veículos. Tem alguns outros exemplos que você pode trazer para a gente que seja aplicável esta qualificação? Sim. A forma o pensamento do que é aplicável não é aplicável. Tem um documento dentro da que todas as empresas precisam ter, sendo ela farmacêutica, transportadoras, tudo, que é o plano mestre de validação. Tá. Então, o plano mestre as empresas têm que possuir. E, basicamente, o que é o plano mestre? Ele é um documento onde eu vou descrever quais tipos de equipamentos, sistemas, áreas eu preciso... Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho e o que precisa ou não ser validado. Ou qualificado. Ou qualificado. Então, quando nós falamos em produtos ou equipamentos ou áreas que impactam em 3 pilares da qualidade, que é qualidade do produto, segurança do paciente e rastreabilidade e integridade de dados. Ok. Quando esses produtos, quando esses equipamentos, eles possam influenciar em um desses 3 pilares, então ele é um equipamento com relevância GXP, né? Ok. Com relevância GXP. E, obrigatoriamente, eu tenho que fazer um processo ou de validação ou de qualificação. Então, vamos dar alguns exemplos. O armazém sendo climatizado ou não climatizado, se eu tenho armazenamento de um produto e de um insumo... Tem um requerimento? Tem um requerimento, eu tenho tenho que fazer. Tenho qualificando. A câmara fria, que vai manter o seu produto dentro de uma temperatura. E não só câmaras frias, às vezes câmaras de conservação, 8 a 15, 2 a 8, 15 a 25, que tenham temperatura controlada. Preciso fazer. O refrigerador que vai fazer a maturação do gelo para... Muitas empresas esquecem desses equipamentos até na hora de listar lá no plano. Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando se a gente falasse isso há uns 5, há 7 anos atrás, as empresas, os órgãos regulatórios, eles focavam mais em equipamentos que tinham produto mesmo dentro. Hoje, não. Hoje ele consegue enxergar essa cadeia. Os auditores, eles estão indo, olha, se a minha câmara de maturação de gelo não está garantindo... Qualificada para garantir que a temperatura está ok. Eu tenho que estar fazendo. Tem um comprometimento na cadeia, né? Pode ter, não é que vai ter, né? Pode ter. E uma coisa muito interessante também, além de ter a geladeira, também ter um estudo de maturação de gelo. Porque tem aquela coisa... Eu tenho a geladeira e o gelo que fica lá dentro maturando. Só que em quanto tempo aquele gelo está maturado? E assim, o que é maturação? É a temperatura que o fabricante garante, temperatura que o fabricante garante, que aquele elemento vai fazer a eficácia dele naquela configuração que ele vai ser colocado dentro da caixa. Então, tem gelos hoje no mercado que demora 48 horas para maturar. Tem outros até mais, estudos que nós fizemos de gelos que demoraram 9 horas para maturar. 9 horas. Tem estudo que demorou 9 dias para maturar. Também. Vai muito da particularidade do tipo do material, né? Exatamente. E não só isso, Camila. Tamanho do refrigerador, quantidade de elementos que eu tenho, porque às vezes não adianta a pessoa ter um refrigerador e coloca gelo até eu já vi muito assim em auditoria. Encaixa que nem um Lego, que nem um Tetris ali, ó. Eu já vi em auditoria, a gente tem, né, quando a gente faz auditoria, a gente faz essas avaliações. Sim. Também, um outro ponto que a gente sempre trazia em auditoria, quando ia avaliar esses equipamentos, o equipamento está tão sobrecarregado que ele começa a formar aquelas camadas de gelo que interferem no funcionamento dele, né? Não permitem que ele vá fazer a refrigeração correta também. Então,
tem uma série de coisas de instalação, quando a gente vai falar, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, o requisito desse equipamento, dos critérios até de segurança de quando eles estão instalados. Porque parece, não, é só um freezer ali que vai maturar o gelo. Mas, na verdade, não. Tem uma série de coisas relacionadas com ele e muito importantes. Mas agora, eu vou te fazer uma pergunta que ela é ainda mais importante. Tudo isso não sai da nossa cabeça, né? A gente sabe que a RDC 430, ela trouxe a obrigatoriedade de que um requisito seja avaliado, se ele é aplicável e ele precisa ser cumprido. Mas ela não é a única legislação do mercado que vai falar sobre isso. E ela também não traz muitas particularidades como isso tem que ser feito. E aí eu queria que você trouxesse para a gente hoje, na sua experiência, né, nos projetos que você executa, quais são as legislações de base que você utiliza e que ajudam para que os seus clientes consigam entender quais são os requisitos que eles têm que cumprir e como que esse serviço vai ser feito. Não, perfeito. A norma, o guia geral que é seguido é a RDC 430 e suas derivações, né? Fora isso, eu tenho alguns documentos técnicos que os órgãos, não só os órgãos regulatórios, mas principalmente as indústrias, os principais players utilizam. Tá. E o mais famoso deles, e inclusive ele foi revisado recentemente, é a USP 1079, porque antigamente, na época da USP 36, a gente está falando aí de uns 5, 7 anos atrás, eu tinha a USP 1079 e tinha a USP 1118. O que eram essas duas normas? A 1118 ele ia falar da tecnologia dos instrumentos de medição. Tá. E a 1079 ela falava propriamente da parte de como fazer o mapeamento, não só o mapeamento e a qualificação, mas também o mapeamento de rotina também. Ele dava alguns toques. Ah, é? Olha que interessante. Esse é um documento que eu nunca tive a oportunidade assim, de ler a fundo, entender um pouquinho sobre ele. Muito interessante trazer esse conceito para a gente. Ele é bem legal porque ele te dá tudo que você precisa saber para você criar uma linha de raciocínio para tomar uma decisão em caso de excursão, em caso de validação, em caso de processo que você tenha. E agora foi revisada, agora eu tenho a USP 1079, só que ela foi separada em algumas partes. Então ela tem até 8 partes. Só que o que a USP lançou até a parte, se eu não me engano, até a parte 4. Tá. Então ela tem a 1079 que ela vai falar sobre os conceitos gerais, eu tenho a parte 2 que ela vai falar sobre instrumentos de medição, que tipo de sensor que eu utilizo, qual que são as faixas de incerteza, a faixa de erro de calibração que eu tenho que ter. Olha só, ela é bem completa, na verdade. Sim, ele serve como guia porque assim, fala do cuidado também que eu tenho em relacionado aos dados, que isso é um outro assunto. Daria outro vídeo. Falar a parte de integridade de dados, os cuidados com os dados. E também fala também sobre como fazer o mapeamento, o que eu devo considerar, prazos, o que é recomendável. Então, a USP 1079. Uma outra legislação que ela é um Technical Reports, né? É o do PDA, que é a TR64. A TR64, ele é bem legal porque ele é muito focado em equipamentos de transporte. Então, ele vai falar de containers, ele vai falar de reefers, ele traz as avaliações de risco. Então, eu já fui auditado e esse documento já foi indicado pelos próprios auditores da Anvisa. Falou assim, você segue a TR64? Não, a gente conhece, a gente utiliza. Mas, assim, se falar para mim qual que é a melhor, na realidade, a melhor é juntar tudo e cria um racional e cria uma linha de pensamento para o seu negócio, para a sua estratégia. Entendi. Porque nem tudo que está lá vai ser aplicável para todas as áreas, para todos os processos, né? Então, legal, eu acho que isso. O guia de produtos biológicos, que é tão comentado aqui na Anvisa, você também acaba fazendo uma correlação com ele quando você vai juntar a documentação para criar esse parâmetro do que vai ser aplicável em cada projeto? Sim, porque o que acontece, tá? Mesmo essas normas, elas estarem referenciando como eu devo fazer a atividade, tem uma máxima dentro da parte de transporte, que quando a gente fala de transporte, a gente está falando muito em condições térmicas e de umidade. Certo. E a principal máxima disso é
Quem vai definir as regras e o que tem que ser feito, o que não tem que ser, quais são os parâmetros, tudo, é o produto. A base é o produto, né? A base de análise tem que ser o produto. É o produto. Então, o guia de biológicos, ele traz uma abordagem relacionada a produtos biológicos. Que pode ser estendida ali para... Exato. É estendida no sentido mesmo de você usar aquele racional e tentar correlacionar se você não tiver, eventualmente, o produto biológico, mas trazendo para a realidade do que precisa, né? Exatamente. E é muito comum no mercado eu ouvir o pessoal falando assim, produto biológico é 2-8. Não necessariamente, por exemplo. Talvez em algum momento no passado, quando a gente começou a conhecer, né? Mas hoje em dia já é outro cenário. Tem produtos biológicos, tem produtos à base que eu tenho que manter em temperatura criogênica, menor que 40, menos 40. E hoje está se falando bastante sobre isso, né? Sim. Bastante. Numa outra entrevista que nós tivemos na série das mulheres aqui, falamos rapidamente sobre criogenia, mas é uma oportunidade de tema também bem interessante que está chegando com muita força. Sim, é uma outra área que nós atuamos bastante, Camila, e cada vez mais a gente está vendo crescer é justamente na parte de terapias avançadas, terapia celular. Tá. Então, quando a gente fala uma parte de terapia celular, eu estou falando em processos de criogenia, processos térmicos totalmente diferentes do que nós temos hoje. Entendi. E é uma coisa que está engatinhando. Se eu for fazer uma analogia para isso é assunto para um outro podcast. Mas se eu for fazer uma analogia, nós estamos hoje o que a farmacêutica estava para 210 naquela há 20 época anos atrás. Começou. Entendi. Entendeu? Então tem muita coisa boa para vir pela frente. Eu acho que a coisa mais interessante, né, quando a gente está trabalhando dentro da área, é a gente ver essas evoluções, a gente acompanhar isso acontecendo e a gente vê que tudo isso vem no sentido de se manter, né, se trazer mais qualidade de vida para as pessoas, uma longevidade maior. Eu acho que a área da saúde ela é apaixonante por conta disso, né? É verdade. A gente vai vendo essa evolução e olha que aqui no Brasil ainda a gente às vezes tem um déficit, né, das informações, dos tipos de produtos chegarem até a gente. Mas já tem coisa muito legal chegando que eu tenho certeza que vai fazer a diferença daqui a alguns anos. Não, e assim, novos tratamentos, tecnologias que a gente não fazia ideia que existia. E hoje, tendo um contato um pouco maior, a gente fala o quão avançado exatamente, o quão diferente, né? Exato. Quantas novas oportunidades. Agora, olha só, a gente já falou de qualificação, a gente já falou de onde essa qualificação se aplica, a gente já falou um pouquinho da diferença de validação e qualificação. E esses dois conceitos, eles são tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão complementares, grandes, né? São grandes conceitos que a gente talvez não vai conseguir falar de validação nesse vídeo. Então, eu vou deixar um convite para que você venha falar depois com a gente só sobre validação. Perfeito. E quando você vier falar sobre isso, eu quero que você traga um tema que para mim ele é muito relevante no momento, que é a integridade de dados. Perfeito. Porque não vai dar tempo da gente falar aqui. Tá? Não vai ter como a gente encaixar nessa pauta aqui. Porque agora eu queria que você trouxesse pra gente um exemplo. Dentro da RDC 430, a gente tem um cenário constante, né? Que eu até entendo que ele já era um conceito já aplicável no mercado, mas ficou consolidado com a RDC 430, que é a questão de qualificação dos depósitos, dos centros de distribuição, né? Então, a gente tem alguns cenários, quando a gente fala na logística, o centro de distribuição do próprio laboratório, né? O armazém do importador, quando ele decide também ter esse próprio centro de distribuição, e também o centro de distribuição, que no caso a gente chama mais aí de local de armazenagem, quando ele é um operador logístico terceiro, né? Ele tem esse espaço onde ele vai receber produtos de multiclientes. Então, já há muito tempo, mesmo não existindo a 430, eu que atuei nesse mercado, se a legislação não requeria, o cliente requeria. Exatamente. Né? Então, não tinha por onde fugir. Então, essa conceituação, ela já vem sendo aplicada no mercado. E a gente tem muitos cases de sucesso para falar sobre isso, sobre a necessidade, como se estrutura uma qualificação de um centro de distribuição, de um depósito. Né? Queria que você trouxesse esse exemplo para a gente, passando sobre as etapas, sobre os requisitos importantes e como que a gente pode conceitualizar. Como que nós podemos conceitualizar que isso precisa acontecer e que a gente vai ter um resultado, não sei se de sucesso, porque isso não depende do estudo, isso depende das condições que ele vai ser realizado, né? Perfeito. Mas para que ele cumpra os requisitos mínimos. Não, perfeito. O processo de qualificação, trazendo para
por um sistema de depósitos, por exemplo, nós temos diversos cases de sucesso, né? E isso é um dos principais trabalhos que nós realizamos hoje, né? Principalmente aqui no Brasil e fora do Brasil também, tá? Antes de fazer a qualificação propriamente dita, eu tenho que avaliar alguns pontos importantes. Então, assim, primeira coisa é um armazém já existente? É um armazém novo? Isso é muito importante. Muito, Entendeu? muito. Já tem produto lá dentro? É uma requalificação, uma qualificação nova? Então, vamos partir que eu estou startando uma planta. Eu estou startando um depósito, assim, a primeira vez. Então, assim, nós gostamos muito dentro da nossa metodologia, porque eu coloco o conceito de qualificações, né, de projeto, instalação, operação e desempenho, tá? Onde a qualificação, basicamente, de instalação, de projeto e instalação, normalmente eu vinculo, se é um armazém climatizado, eu vinculo isso muito também à parte do sistema de refrigeração, o ar-condicionado. Não tem como também desvincular uma coisa da outra. Tem que fazer essa avaliação na instalação mesmo, concordo com você. Porque muitas pessoas acham que é só distribuir logger, distribuir sensor e gerar o relatório. Não. Eu tenho que fazer verificações dos sistemas de ar-condicionado também. E dentro dessas verificações, eu tenho diversos testes que eu faço. Eu tenho que ver toda a parte de documentação, eu tenho que ver as estruturas, eu tenho que ver toda a parte de duto, limpeza dos dutos, vazão de ar, se está distribuído de forma homogênea. Então, isso tudo eu vejo na instalação, quando eu falo de equipamento. Adicionalmente a isso, a estrutura. Eu tenho a estrutura como um todo, porque o que nós orientamos nossos clientes, a gente faz muito, é trabalhar com a qualificação de instalação basicamente como se fosse com os olhos de um inspetor. Então um conceito interessante. Eu vou ver a área como um todo. Tá demarcado, aí eu pego o memorial do projeto, então dependendo do meu depósito, eu tenho que ter a área de devolvidos, a área de quarentena, eu tenho que ter a área de, às vezes tem alguma reconciliação, às vezes tem um picking. Então eu tenho que ver as diferentes áreas do memorial do projeto, as suas particularidades, demarcações, proteções, estanterias. Porque tudo isso tem uma absorção de carga térmica, né? Tem uma particularidade no estudo. Quando eu trabalhava ali diretamente, né, atendendo a operação logística e recebendo, trabalhando em parceria para fazer esses estudos de qualificação, esses pontos, às vezes, eles nem sempre eram avaliados com tanto requisito, mas chegava na hora, de repente, naquele ponto, quando vai fazer lá na qualificação de desempenho, onde você tem a estanteria que está lotada, né, que você vai fazer essa qualificação, ele dá a carga insuficiente, né? Exatamente. Ou às vezes uma parede que vai ter que ser colocada, porque vai ter que segregar alguma área. Então, tudo isso é muito importante. E inclusive, eu já vivenciei experiências, por exemplo, eu estou fazendo uma câmara fria. A câmara fria, eu gosto muito de citar esse exemplo, porque tem coisas que eu preciso ter na câmara fria que depois de pronto você não consegue ver. Por exemplo, o piso. Nossa, é verdade. O piso você coloca uma camada térmica, depois você vem com um contrapiso em cima. Entendi. Aí se eu não tiver isso, eu já vi câmaras frias que começava a dar umidade no piso, gotículas no piso. Já vi. Então, aí quando você percebe para arrumar isso, vai ter que quebrar tudo, desmontar tudo, refazer. Então, a qualificação ela é importante. Ela é parte do processo, desde o projeto. Né? Eu entro no projeto, verificando as questões do projeto, e aí eu passo por diferentes... Não é a fase final, depois que o armazém está pronto. Esse que é o grande encantamento da qualificação do processo, porque... Pode ir ajustando, né? E ajudando a corrigir. O conceito da qualificação é você garantir que tudo aquilo que foi planejado foi executado. Entendi. Então, para começar, você tem que ter um projeto. Então, se você já não tem um documento de projeto, você já não passa na primeira etapa, que é a etapa de instalação. Entendi. Que são as documentações. Então, você vai caminhando. Aí você vai para os testes operacionais, depois de toda a instalação. Está tudo instalado, você vai para os testes operacionais. Dentro dos testes operacionais, eu vejo modos de controle e operação, por exemplo, do sistema de ar-condicionado, sistemas automático, manual, alarmes. Às vezes eu tenho sistemas de alarmes, às vezes é um sistema de monitoramento que eu tenho,
Aí eu não vou me aprofundar muito, que isso é tema para uma outra conversa. A parte de validação de sistemas também entra nessa parte. Então eu vou lá e termino e garanto, olha, tá tudo funcionando certinho, tá atendendo o set point e tudo. Aí eu começo a etapa de desempenho. Algumas empresas trabalham isso no desempenho, algumas empresas trabalham isso na operação, que é a primeira coisa, é o mapeamento térmico sem carga. Sem carga, né? Sem carga. Isso, tá. Esse é o cenário mais comum que eu já acompanhei até hoje. É o sem carga. Então, o sem carga, o mapeamento térmico sem carga, eu vou estar distribuindo os sensores. E uma coisa importante também. Quando eu for fazer a distribuição dos sensores, eu tenho que ter um racional para distribuir os também sensores. Tá uma dúvida. E isso é um ponto de dúvida de toda a vida. É um racional que eu preciso ter para distribuir os sensores. E qual é o racional que você costuma utilizar? Olha, normalmente a gente chama de racional MW. Tá. Então, o MW, imagina que... Porque normalmente os depósitos têm vários corredores, né? Então, no primeiro corredor, eu instalo os sensores em formato de M. Tá. No corredor do lado, ele vai em formato de W. Entendi. Por quê? Porque a área térmica, eu tenho sensores abrangendo todas as áreas térmicas. E eu faço isso para o depósito inteiro. Tá? Fabrício, tem na norma algum lugar falando que eu tenho uma quantidade mínima de sensores ou máxima de sensores? Quantidade mínima, tem uma norma, que é a 16328, mas ela está muito vinculada a equipamento, não a áreas. Tá. Então, o que nós vimos na áreas, nunca ter menos do que 12 sensores. Tá. Dependendo Por alguma do lógica... tamanho. No é o padronizado 12 para que você possa, pelo menos, conseguir fazer uma distribuição racional. Uma distribuição racional. Tá. E aonde que eu tenho que estar disponibilizado esses sensores? Onde eu tiver armazenamento de produto. E uma coisa muito interessante também, Camila. A gente está falando aqui de depósitos. Só que dentro da própria indústria farmacêutica, por exemplo, eu tenho aquela staging area que o produto ele é produzido, eu ponho esse produto dentro dessa staging area que eu vou esperar um pouquinho, né, até liberar espaço e depois eu mando para o depósito. Tá. Preciso qualificar essa staging area? Sim. Também. Sim. E os auditores estão auditando, eles estão cobrando staging áreas, corredores. Às vezes eles ficam nos corredores. Também aguardando. Então, em toda a cadeia onde eu tenho, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, também o armazenamento de produtos e insumos. Precisa. Porque, por exemplo, às vezes, não sei se acredito que nem todos conhecem uma planta farmacêutica, mas imagina que antes de eu começar a produzir, eu tenho uma das etapas que eu tenho é uma etapa de pesagem. Tá. Então, eles pegam lá a matéria-prima do almoxarifado, mandam para a cabine de pesagem, que ele vai dosar. Um lote ele tem que ter X quilos de um determinado princípio ativo. Então, ele vai dosar isso. E aí ele vai... Só que enquanto ele está dosando, a matéria-prima ela fica armazenada num lugar. Entendi. Aí, esperando para ser dosado, para ser pesado, devolve para ela volta para o estoque. Essa stage, esse tempo temporário... Inicial também. Também eu tenho que considerar mapeamento térmico. Entendi. Porque... você vai estar dando uma condição diferente, né, de armazenagem para aquele produto. E às vezes é um IFA, né, que tem uma particularidade. Então, eu acho que isso é muito importante, Fabrício. Exatamente. E quando a gente fala... Então, já falamos aqui que a gente tem que fazer uma qualificação de instalação. Isso. Falamos que nós temos que fazer uma qualificação de operação. E depois, por último, fazer uma qualificação de performance. Quando a gente nós falamos bastante de depósito, né? Uhum. E aí depois a gente vai caminhar aqui para os documentos finais para que a gente comprove que essa qualificação foi feita, né? Tá. Quando a gente fala um pouquinho, só trazendo um outro tópico rapidamente aqui da RDC 430, quando a gente fala de qualificação de rotas, a gente tem alguma diferenciação quando a gente fala do processo de qualificação? Sim. As rotas, basicamente, no caso, o mapeamento de rotas. Porque o que acontece, né? Isso é uma coisa bem interessante. O mapeamento de rotas, principalmente ele é mandatório e ele é crítico, principalmente para transportes passivos. Porque o transporte ativo sim. O próprio equipamento, ele já é desenhado. E quando eu estou falando em qualificação, por exemplo, só
fechando um pouquinho o gancho anterior, quando eu falo no desempenho, eu tenho que fazer com carga. Ok. Só Isso. fechando, a gente falou falou sem sobre carga, quem carga e depois acabamos eu não faço falando com carga. Esse com carga, ele fala, mas quanto tem de carga? Cada empresa define teu critério. O que eu recomendo, que normalmente eu vejo no mercado, pelo menos 70% do depósito. Mas eu não tenho produto para colocar lá dentro. Pode simular a carga térmica. Simulada. Já ouvi falar também. Isso. Carga Simula simulada. a carga térmica e isso a gente leva para o veículo também. Sim. Porque aí você também pode fazer, eu não vou fazer com o veículo com a carga normal, né, com a carga que eu transporto, porque eu não quero eventualmente classificar um risco com aquele produto. Exato. Então você pode fazer com uma carga simulada, né, na qualificação do transporte, principalmente no passivo, como você falou, testa com uma carga similar, mas não efetivamente a carga que você transporta para os seus clientes. Não, perfeito. É justamente isso, uma carga simulada. Deu uma correlacionada aqui também na minha mente. E quando a gente fala em mapeamento de rotas, eu tenho que definir um protocolo, um relatório de mapeamento de rotas, eu tenho que definir algumas estratégias. Então, primeira estratégia, as rotas. Então, eu preciso definir que tipos de rotas eu vou ter. Tá. Então, quais são as localidades? Então, sei lá, imagina que eu tenho aqui de São Paulo. Então, daqui para o norte, eu tenho uma situação. Daqui para o nordeste é outra. Daqui para o sul é outra. Então, esse é o primeiro ponto que eu acabo definindo. Certo. Eu preciso mapear 100% das rotas? Não. Você faz uma avaliação de risco, você trabalha com worst cases. Isso mesmo. Dependendo do que você tem. E aí, você define as rotas que você vai definir. São prioritárias ali no seu risco. Prioritárias. Primeiro ponto. Segundo ponto, o tipo de modal que você utiliza. É 100% rodoviário? É misto rodoviário, aéreo? É muito comum, marítimo. Né? O rodo, aéreo, rodo, né? Exato. Esse é um cenário muito comum para a gente que atua aqui no dia a dia. Dependendo da localidade, na verdade, é só essa opção que você vai ter. Exatamente. Então, é isso. Quando você coloca lá dentro da análise de risco, às vezes você não tem outra opção. Exato. E o mapeamento de rotas, ele é extremamente importante porque é o seguinte, principalmente quando tem o rodo, porque só quem já acompanhou na pista de carregamento de uma carga no avião sabe a temperatura que fica lá. Eu já tive a oportunidade de visitar também e sei Você que... sabe que tem casos, por exemplo, no mapeamento de rota que eu já vi facilmente chegar e passar os 60 graus na pista. Todos são os resultados que a gente vai conseguindo obter. E eu falo que o resultado, o diferencial da qualificação, quando a gente faz esse processo, é que a gente vai ter dado robusto. Que nós vamos ter dados robustos para que a gente possa apresentar isso e até defender o nosso modelo escolhido ali para frente, Perfeito. Seja a indústria, seja o operador logístico que está trazendo esse cenário, né? Então, essa qualificação, seja ali no depósito, seja na rota, o importante dela é que ela seja robusta. Exato. Então, quando você trazendo a robustez dos dados, você tem lá o tipo de modal, você tem com base nisso, você vai definir o tipo de tecnologia de sensor, de logger que você vai estar usando. Lembrando que independente do sensor, sistema validado, processo validado, garantia a integridade dos dados. Tem que estar isso ali, listado. Aí você tem uma quantidade de envios que você faz para você ter dados representativos, né? Eu até brinco, né? Um exemplo tem um ponto, 2, uma reta, a partir de 3 você começa a ter uma curva. Então, sempre, é um exemplo interessante. Sempre em triplicata. Tá. Então, quando eu faço mapeamento de rotas, eu sempre oriento os nossos clientes, olha, para cada rota... Pelo menos 3, de preferência ele em triplicata na rota. Tá. Então, eu tenho um envio em triplicata e sendo 3 envios mínima e 3 envios máxima. Certo. Então, você tem dados amostrais. Suficientes, né? Para fazer Outro item importante, estação sazonal, inverno e verão. Então, às vezes, o inverno... mas o inverno no Nordeste é 25 graus, legal, mas o inverno no Sul. Então depende, a sua criticidade lá embaixo
é diferente. Sim, você tem questões diferentes. E dizem até que se formos realizar esse teste no decorrer do ano, teremos situações inusitadas no outono e na primavera também, né? Porque a temperatura, ultimamente, a gente passa por um momento de... Exato. É não comum, muito exato Camila, ali, não muito bem definidas as estações do ano, né? É muito comum, eu já vi isso em algumas indústrias, lógico que depende do tipo de produto que ela transporta. Tá. Que eles não trabalham com inverno e verão. Eles fazem uma avaliação, porque hoje se você entrar em qualquer site de clima-tempo, você tem dados históricos dos últimos... O IMET também, é bem conhecido. 30 anos. Você consegue ter ali. Então, você consegue desenhar uma curva falando assim, olha que interessante. eu vou distribuir um produto no Maranhão. Tá. Beleza, Maranhão. Já consegue pegar por ali. Qual é a região, qual é a fase do ano que a temperatura é mais crítica? Então, às vezes, não necessariamente é dezembro. Olha, às uma vezes análise prévia às vezes pode importante. ser outubro, às vezes pode ser setembro. Então, quando você desenha isso... Então, por exemplo, tem áreas, por exemplo, que o inverno e verão, ele não tem tanta diferença. Variação. Então, você não tem estação mais crítica. É uma estação. Mas tudo isso vem dessa documentação prévia, né? Da constituição do estudo. Gerenciamento de risco. Ó a palavra-chave, gerenciamento de risco. Com gerenciamento de risco. Então, quando você trabalha com gerenciamento de risco e mostra dados robustos, você tem. Então, a partir do momento que você tem esses dados, aí você compila isso dentro de um relatório. Era a minha consideração para você, porque a gente falou tanto da qualificação, do estudo, das fases, mas como demonstrar tudo isso? Como você deixar tudo isso disponível e também para que ele possa ser usado, né? Dali para frente, para as próximas etapas do processo. Um relatório, ele não é simplesmente uma folha, uma tabela em Excel com os dados apresentados. Não. O relatório, ele tem que vir acompanhado por uma estrutura, então ele tem que ter folhas de aprovação, ele tem que ter índice, ele tem que ter objetivo, ele tem que ter escopo, ele tem que ter uma descrição do processo, ele tem que ter o que te levou a definir aquelas amostragens, então ele tem que ter todo o racional. Ele tem que ter, obviamente, os dados estatísticos, né? Então, basicamente, são utilizados temperaturas altas, mínimas e médias. E algumas empresas, alguns casos, também trabalham com MKT. Mesmo isso é um ponto de discussão, que desde quando o mundo MKT é ponto de discussão. O MKT ele é importante para você justificar ou para você trabalhar numa possível excursão de temperatura. Não para você, não tá passando, vamos fazer com o MKT que passa. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, não necessariamente picos vai invalidar o teu processo. Então, aí você tem, e junto com anexos desse relatório, você tem que trazer todos os certificados de calibração dos instrumentos que você usou para medição. O relatório final, nossas documentações, normalmente a gente anexa o relatório final da validação do software que a gente usa para programar, descarregar e para compilar os dados. Isso dá uma segurança. Sim. Isso é uma segurança. Eu também recomendo que isso seja feito, porque quando a gente tem um certificado, uma documentação que comprova que os sensores que foram utilizados, vinculados a um software, e o software ele é validado, isso dá uma integridade de que aqueles dados que foram obtidos, eles são os dados reais. Perfeito. E uma dica importante, que pouquíssimas o pessoal pensa e é extremamente importante. Eu tenho uma possível ponto de vulnerabilidade, porque os sensores dos data loggers, eles geram os dados em PDF, dados invioláveis, tudo bonitinho. Porém, os relatórios e os órgãos regulatórios, quando vai fazer um mapeamento térmico, você precisa colocar isso tudo numa planilha. Tá. Quando você coloca numa planilha e você agrupa todos os sensores... Para fazer as análises, né? Você tem... Não adianta falar que não tem, porque tem manipulação de dados. Tá. Então, você pega o dado, joga para o Excel, copia, cola e coloca. Esse processo é um processo de vulnerabilidade, está sendo cobrado dentro de auditorias. Olha, que interessante. Porque o pessoal ponto fala, eu ainda não peguei, mas é interessante a gente saber. Porque como você garante que os dados, que o teu processo... Ali você garante que os dados se mantêm íntegros, porque em algum momento na cadeia você faz. Então, interessante, né? E isso é uma coisa que eu fui cobrado. É assim, nós já passamos por auditoria de clientes, o cliente me fez justamente essa pergunta. Caramba, isso que nos levou a fazer também, que a gente acabou desenvolvendo e validando, né, um software justamente para eliminar essa etapa. Olha. Para eliminar essa etapa, porque
zero manipulação de dados, Entendi. porque é um ponto de Já sair vulnerabilidade. essa avaliação prévia dentro da plataforma de resultados Isso, para que ter você um possa sistema utilizá-la. para você possa utilizá-la, porque assim, os dados eles são extremamente importantes. Tá. E quando nós falarmos numa próximo bate-papo de integridade de dados, Esse ponto vai ser o relevante. esse ponto ele tá muito claro. E eu levo isso para todos os itens da cadeia. Da cadeia. Tá? Nossa, Então, muito interessante. Quando eu trabalho no relatório e eu tenho um relatório robusto com isso, e eu falo que o relatório de mapeamento de rotas, ele serve para você entender a tua rota. Porque a partir do relatório, a empresa vai sentar e vai falar assim, beleza, 100% do meu transporte é por caixa. Eu vou comprar uns caminhões, vou começar a trabalhar com transporte ativo, porque eu tenho alguns pontos Que eu não vou conseguir que eu não atender vou para o conseguir meu atender. cliente. Ou, É para tomada de decisão. Exatamente. Porque... E assim como para o depósito também, porque de Sim. repente você faz um mapeamento, já aconteceu, a gente fazer a qualificação do depósito, acompanhar esse processo de qualificação do depósito, e você chegar que tem determinados tipos de produto que você vai deixar em determinadas regiões do depósito. Exatamente. Então o resultado, ele é para nos ajudar nas tomadas de decisão. E também tem um outro ponto que eu acho muito importante, que eu sempre trago, quando a gente fala de cadeia farmacêutica, cadeia de saúde, nós temos a Life Science, né? Agora aprendi esse novo termo, vou passar a utilizá-lo também. Nós falamos de um conceito de custos, que ele é muito alto. Sim. Tá? Então, quando a gente tem um retrabalho, quando a gente tem um processo, ou quando a gente tem uma perda de produto realmente relacionado a isso, porque ele não pode ser utilizado no paciente porque está comprometido, por exemplo, a qualidade, a gente tem um problema ali. Exato. Fabrício, esse tema nós poderíamos continuar aqui conversando por mais horas e horas, porque tem assunto para conversar muitas tudo, horas. até para a gente falar de todas as etapas, mas olha, eu acredito que tudo que você trouxe para nós já vai ajudar os nossos seguidores a entender um pouquinho, aperfeiçoar esse conhecimento sobre qualificação, sobre a importância desse processo, que é um requerimento, mas que não é um requerimento só porque a Anvisa está pedindo, é porque ele é importante, é porque ele tem um porquê de estar sendo realizado. Exatamente, Camila. E tão importante quanto os órgãos regulatórios, e uma coisa para todo mundo ter ciência disso, que é extremamente importante, a responsabilidade pelo produto em toda etapa da sua cadeia é da indústria. Todo o ciclo da cadeia, onde o produto passa, desde os insumos até o ponto final, que é na farmácia, a responsabilidade em um desvio de temperatura, desvio de qualidade, é da indústria. Então... Os elos são com responsabilidade compartilhada. Exatamente. Eu ouço isso e trabalho esse termo desde a implementação da legislação de terceirização. Exato. Corresponsabilidade. Exatamente. Começou a ficar muito mais clara essa questão da responsabilidade, da corresponsabilidade. Exato. Né? Então, com isso, o que eu vejo? Auditorias de grandes indústrias e transportadores sendo muito mais críticas. Com certeza. Do que os próprios órgãos regulatórios. Exato. Auditando. Entendeu? Então, assim... Isso vai acontecer, isso faz parte do mercado, né? Porque a segurança do produto não depende só de você estar recebendo uma inspeção sanitária ali. Exato. Depende até da sua auditoria interna, muitas vezes. Exatamente. E uma coisa que eu tenho contato com muitas indústrias grandes, multinacionais, eu presto serviço para muitas multinacionais, principalmente nessa área de logística, né? E uma coisa muito interessante é que eles vêm trabalhando com esses parceiros da área logística para desenvolver, para incentivar, para justamente trabalhar com é um conceito que ele parceria, né? E garantir uma qualidade assegurada em todos os elos da cadeia. Isso é importantíssimo. Para mim isso é imprescindível. Se isso está acontecendo, que ótimo você trazer esse exemplo para gente, porque garante que realmente a cadeia está se conversando, né? Ela está fazendo esse elo acontecer. Fabrício, quero te agradecer por toda a contribuição que você trouxe no canal hoje. E espero que todo mundo consiga aprender um pouquinho mais com o Fabrício. E não percam
porque nós vamos trazer uma entrevista complementar sobre esse tema, hein? Validação de sistemas e integridade de dados, porque é um tema do momento, não tem como falar de dados, não tem como falar de informações hoje sem falar de integridade e não tem mais como falar de sistemas informatizados nas operações de saúde sem falar de validação. Fabrício, espero que você também tenha gostado de estar aqui com a gente nesse Bastidores da Saúde, de ter trazido esse tema assim para a gente tão importante e espero recebê-lo aqui novamente. Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo trabalho, acho que é extremamente importante e pode contar comigo, estaremos aqui com certeza futuramente para novos projetos. Com certeza. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista inteirinha com a gente e não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora para você não perder a entrevista de integridade de dados e validação do sistema. Logo, logo, ela também vai para o ar. E se esse tema é importante para você e você conhece outras pessoas que estão precisando desse conteúdo, compartilhe esse vídeo, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a informações de qualidade, como essa que nós estamos fazendo aqui, mais segura fica a nossa cadeia de Life Science. Até a próxima!